Olá pessoal, tudo bom? Já faz um tempo que eu não gravo vídeo aqui pro canal. Eu estava viajando, estava fora e fiquei um mês mais ou menos em viagem. E eu retornei agora, calhou de ser outubro, né? O comecinho de outubro, tá todo mundo falando aí do Outubro Rosa, né? A gente que passou pela experiência de ter um câncer de mama acaba ficando com, né, o radar até mais ligado para essas reportagens, para essas notícias, para esses, né, assuntos, não tem como, né? E assim foi comigo também. E aí, então, como já fazia um tempo que eu não gravava um vídeo aqui pro canal, eu falei, nossa, do que eu vou falar? E aí eu resolvi unir, né, o tema da minha viagem, né, com o tema do Outubro Rosa. Por quê? Porque no Outubro Rosa, todo mundo fala muito sobre a prevenção, né, da doença, do câncer de mama e da importância da gente fazer aqueles exames, da gente ter a nossa saúde em dia, da gente cuidar da nossa saúde, né? E também para quem está passando pelo tratamento, a importância de fazer o acompanhamento, enfim, né? São aquelas mesmas falas de sempre, mas que na maioria das vezes a gente acaba, né? É importante, eu acredito que é importante sim falar, né, ter um tempo para falar sobre isso, até mesmo porque às vezes a gente no nosso dia a dia, né, sobretudo as pessoas que não têm um diagnóstico, mas estão vivendo a sua vida normalmente, acabam não olhando para isso, então é sempre bom ter, né, um alerta a mais, eu acredito. Embora, é, por mais que às vezes os alertas sejam feitos, a maioria das pessoas, né, acaba não considerando tanto assim, né, a importância de se cuidar e às vezes as pessoas não conseguem fazer isso, enfim, por N razões. Mas eu tô querendo dizer, porque assim, eu depois que passei, né, pelo diagnóstico e depois que eu fui, não só tive o diagnóstico de câncer de mama em 2018, quando eu tinha 32 anos, como em 2021, eu fui diagnosticada também com uma metástase óssea, que fez eu mudar radicalmente muitas coisas na minha vida. Quando a gente fala de prevenção, né, de doenças e tudo mais, isso envolve, gente, uma rotina e um autocuidado muito grande, né? E como eu fui viajar e eu fiquei um mês fora, eu percebi o quanto que a gente precisa ter disciplina e o quanto que faz diferença quando a gente não faz esses processos. Porque viajando não tem como a gente continuar, pelo menos, eu sou uma pessoa que eu me cuido muito, gente. Então, eu já me cuidava antes, né? Então, só para fazer um histórico. Antes da doença, né, então antes dos meus 32, então digamos assim, da minha adolescência até os 32 anos, ou desde quando eu comecei a ser mais independente, né, até os meus 32 anos, eu não era aquela pessoa que se cuidava tanto, eu tinha uma vida normal, né, na adolescência eu definitivamente comia muita tranqueira, comia muito doce, então eu não fazia atividades físicas, eu era até sedentária na adolescência, não era uma pessoa que tinha muito acesso a isso também, mas também não era natural meu fazer esportes, né? Depois que eu comecei a trabalhar, eu comecei a procurar, né, a fazer academia, como a maioria das pessoas que começa a trabalhar começa a fazer, ou quando tem uma possibilidade, eu fazia sim, eu comecei a incluir isso na minha rotina, mas continuou sendo algumas coisas padrões, assim, então eu fazia atividade física ali 3, 4 vezes na semana, né, a minha alimentação era uma alimentação como a de todo mundo, absolutamente igual a de todo mundo. Eu tinha vale-refeição, trabalhava em empresa, então eu comia como todo mundo nos restaurantes próximos, né? Enfim, comia tranqueira também. Teve uma época que eu comia muita junk food, eu ia muito no McDonald's, Habib's, essas coisas aí e afins. Eu ia com sorvetes, doce, açúcar, eu comia muito doce, né? Por sorte eu não engordava muito também, nunca fui muito magrela, né? Mas enfim, não estamos falando só aqui das questões de estética, mas assim, mas eu era uma pessoa saudável, eu não tinha muitas questões, né, com a minha saúde, assim. E depois, quando eu tinha 28 anos, mais ou menos, eu tive uma questão minha, né, eu tive um período que eu passei de crise com o meu trabalho, com a minha realidade, eu comecei a questionar muito, né, a vida que eu levava. Eu saí do meu emprego e eu tive um período de ressignificar muitos hábitos na minha vida. Depois que eu saí do meu emprego, eu passei a trabalhar por conta, né? Eu sou freelancer, eu era, né, freelancer, eu sou jornalista, então eu trabalhei muito tempo na imprensa. E depois, quando eu saí do meu trabalho, eu fiquei um tempo, né, os jornalistas, a gente consegue fazer trabalhos como freelance, né, então você faz um trabalho e recebe por aquele único trabalho. Então eu trabalhei assim por um tempo, né, até eu me firmar, hoje eu trabalho com livros, né, com escrita de livros, mas até eu me firmar com isso, né, eu fiquei um tempo ali meio que
né, sem um trabalho fixo, mas também vivendo dessa maneira. E para isso, eu também trabalhava da minha casa, parei de trabalhar fora, e eu comecei a fazer minha própria comida, para economizar mesmo, porque antes eu tinha VR e eu comecei a fazer minha própria comida. Eu tinha ido numa nutricionista antes, né, que tinha me recomendado que eu comesse mais salada, que eu comesse mais frutas, porque teve uma época que eu não comia mesmo, porque eu achava que não era importante, né, embora minha mãe sempre dissesse que eu devesse comer, né. Mas teve uma época da minha vida, então, gente, que era assim, tá? E aí, depois que eu passei a trabalhar por conta, trabalhar na minha casa, eu comecei a aprendi a cozinhar, porque eu não cozinhava, comecei a comer mais saudável. Eu lembro que eu até emagreci um pouco naturalmente por questões, assim, devido a essa nova rotina, né? Eu comecei a me conectar mais com a minha espiritualidade, eu comecei a fazer meditação todos os dias, eu comecei a fazer yoga, atividade física já tinha se tornado um hábito na minha vida. Eu lembro que eu vendi meu carro, eu passei a andar de bicicleta, isso tudo antes da doença, tá? Eu já vinha fazendo essas mudanças. Quando eu fui diagnosticada, então, foi um choque, porque naquela época eu pensei, nossa, mas justo eu, que tenho mudado tanto a minha vida, que tenho feito tantas práticas saudáveis, que estou andando de bicicleta, que não tenho mais carro, que vou na academia, que faço yoga, né? E as pessoas ao meu redor, muitas falaram, nossa, Gabriela, mas justo você, né? E eu lembro que nessa época, um dos médicos mastologistas que eu consultei por conta da doença, falou pra mim que essa doença, o câncer, não era uma coisa que tinha surgido naquele momento, por conta daquela situação da minha vida naquele momento, mas que devido ao meu passado, ele falou que isso poderia estar se originando no meu corpo fazia já uns 10 anos, ele estimou, né, ele falou essa estimativa, e foi naquele momento que eu descobri, que eu aprendi pela primeira vez que o câncer é uma doença que está relacionada à defesa do nosso organismo, ao nosso sistema imunológico, que todas nós produzimos células cancerígenas o tempo todo, mas que o nosso organismo elimina isso, né? Por exemplo, na urina, né? Como ele elimina um monte de outras toxinas e sujeiras do nosso corpo, né? Ele faz isso com essas células também, e eu não sabia, e que em algum momento meu sistema imunológico havia falhado e o câncer havia se manifestado. Né? Então isso aconteceu naquela época, eu soube disso, mas naquela época eu confesso para vocês que eu não dei muita... eu não tinha muitas ferramentas, também assim, eu tinha lá, naquela época eu tava lá com os meus 32 anos, tudo que eu queria, gente, era começar o tratamento logo no hospital, era fazer logo a cirurgia, era fazer logo o que tinha que ser feito, porque eu tava muito assustada, como todos ficamos, diante de uma situação como essa, né? Tô falando tudo isso porque no Outubro Rosa e com relação à qualidade de vida, pouco a gente para pensar o quanto que os nossos hábitos e o quanto que o nosso dia a dia influenciam diretamente nessas questões de doenças, que a gente acaba não olhando para isso. A gente acha que é normal, porque a gente vive a nossa vida normal como todo mundo, né? E assim era comigo, né? Só que se a gente vai olhar os hábitos e as nossas vidas normais, como todo mundo na sociedade faz, elas estão provocando doenças todo mundo tá ficando com doença que não deveria de repente ter, se a gente estivesse cuidando mais, ou que o nosso corpo poderia estar muito mais fortalecido, e a gente acaba não olhando, e aí vem o Outubro Rosa, e então vamos falar de prevenção. Mas assim, gente, tá aí todos os outros meses do ano, e a vida de todo mundo o tempo todo, a gente tá falando aqui de Outubro Rosa, porque é o câncer de mama, mas e todos os outros cânceres e todas as outras doenças, né? Então, eu tô falando tudo isso para dizer que eu estou passando por isso porque eu fui viajar. E na viagem eu fui reparar, gente, como que todo mundo come muito mal, como que eu comia mal na minha vida, como que eu tinha hábitos que antes eu nem percebia que faziam mal pro meu organismo e que depois que eu passei a me cuidar mais, meu corpo começou a ficar mais sensível e comecei a perceber, tá? Então, por exemplo, na minha viagem, eu tenho uma rotina super saudável, que eu criei ela, né? Então, assim, só para explicar, eu já vinha mudando a minha rotina antes do diagnóstico. Depois que eu fui diagnosticada, a minha rotina continuou a mesma que eu tinha antes, porque eu já vinha mudando, eu não fiz lá grandes mudanças. Mas em 2021, ou seja, 3 anos depois do meu diagnóstico de câncer de mama, eu tive uma notícia de metástase óssea, e sim, foi quando eu mudei radicalmente a minha alimentação, sobretudo. E eu passei a comer apenas comida natural, que eu praticamente faço. Eu passei a comer só comida orgânica, eu faço esse investimento, eu sou muito grata que eu posso fazer isso, eu consigo comprar, eu invisto assim uma parte do meu dinheiro que antes eu não investia
só para poder comprar comidas orgânicas, porque faz muito mal a gente comer essas comidas com agrotóxicos. E como eu passei por uma doença muito grave, gente, eu confesso para vocês que antes eu não comprava porque eu achava mais caro mesmo, tá? Mas eu passei a comprar por conta do meu histórico. Eu falei, não tem negociação para mim. E como eu tenho essa possibilidade, eu sou muito grata a isso, eu passei a comprar só comidas orgânicas. Eu levo mais tempo, eu vou até o lugar que vende comidas orgânicas, ou eu encomendo e pago mais caro, mas eu compro. E é só fruta, verdura. Eu me tornei vegana também, porque eu descobri que alimentos... Assim, gente, eu tô falando dos meus hábitos pessoais, mas eu não tô querendo pregar nada pra ninguém nesse aspecto específico de que a pessoa tem que ser vegana ou não, tem que comer orgânico ou não. Eu só acho que a gente tem que, se pode, comer o mais saudável possível, mas é sobre isso esse vídeo, porque realmente, gente, depois que eu fiz essas mudanças todas, né, eu passei a ter uma alimentação muito diferente da maioria das pessoas. E aí eu percebo, quando eu fui viajar, por exemplo, como que é difícil, não tem como eu manter a mesma rotina, né? Eu não consigo encontrar lugares que oferecem as comidas tão saudáveis, né? Eu não consigo manter. E a gente acaba também, quando a gente viaja, por exemplo, né? Depois que eu soube da questão da metástase óssea, eu cortei o álcool da minha vida durante muito tempo. Eu não parei 100%, é um desafio para mim ainda. Eu gostaria muito de conseguir parar 100% e não sentir vontade socialmente ainda, às vezes em alguma festa, em algum evento, você sai com amigos e aí acaba que eu, né, de vez em quando eu ainda tomo, mas eu fiquei muito tempo sem tomar e eu descobri que faz muito bem não tomar, né? E nessa viagem, como eu tava viajando e eu resolvi dar uma relaxada, eu passei a beber quase todos os dias. Não muito, mas assim, eu nunca fui de beber muito, mas assim, uma cervejinha aqui, um drink ali. Gente, aos poucos, né? Se eu for somar a mudança na minha alimentação, né, que eu tava ali comendo menos natural, eu tava comprando mais coisas industrializadas, comendo em restaurantes às vezes mais fritura, tudo isso, né? Não ter a rotina das minhas exercícios físicos diários, né? Fazer com presença, meus alongamentos que eu faço, tá? Eu tenho, assim, uma disciplina, eu sou bem disciplinada. Então, todos os dias de manhã, quando eu tô aqui na minha casa, eu faço alongamento, eu faço meditação, eu faço atividade física, eu faço um suco verde com couve, erva doce, hortelã, um monte de coisa saudável. Depois eu sempre almoço um pratão de salada antes da comida, e a comida que eu faço é sempre eu mesma que cozinho. Então, assim, eu dedico, gente, muito tempo da minha vida cuidando da minha saúde. Eu sei que eu sou uma exceção, né, por questões também da doença, né, eu fui diagnosticada com uma metástase óssea, só isso. Ou eu poderia morrer ou eu me cuidava. E eu comecei a me cuidar, gente, e os meus resultados dos meus exames, eles passaram a ficar perfeitos, assim, meu exame de sangue, meus marcadores, tudo ficou maravilhoso. É claro que na época eu fiz também, né, o tratamento hormonal no hospital, mas assim, eu acredito que os meus cuidados com a minha saúde, com a minha espiritualidade, contribuem muito para que eu fique saudável. Posso estar redondamente enganada, não tem como provar, mas eu tô dando o meu relato aqui, pessoal, neste vídeo, né? E aí, quando a gente fala do Outubro Rosa, eu acho que fica muito raso essa discussão. Eu acho que ela não aprofunda o quanto que ela tem que aprofundar. Porque eu acho que as pessoas falam só o raso. É isso, vai lá, faça sua atividade física, né? Coma melhor. Mas ninguém faz mudanças muito radicais. A gente não tem recursos na sociedade para isso, né? Eu consegui mudar, mas eu fiz uma mudança, gente, que só eu sei também o quanto que eu preciso dedicar tempo a isso. Eu abdico, deixo de pegar alguns trabalhos, trabalho menos para poder cuidar mais de mim. Hoje mesmo eu tô gravando esse vídeo. Antes disso eu tinha deixado um tempo, eu tinha ido até a Quitanda comprar um monte de coisas, um monte de orgânicos lá que eu fui. É um tempo que eu me dediquei que antes eu não fazia muito isso. Eu ia no mercado, comprava mais coisa pronta, congelada e tudo mais, né? Agora não, agora eu vou lá, eu compro as coisas naturais, eu volto, eu separo, eu guardo na geladeira. Isso dá um tempo, depois você preparar para lavar salada, todo mundo, só quem cozinha sabe o tempo que dá, né? Ficar lavando salada. Então, enfim, gente, tô aqui, não ficar comendo, eu não tenho mais micro-ondas, por exemplo, eu não compro coisa congelada e ponho no micro-ondas, né? Então tudo isso gasta mais tempo, gasta mais dinheiro para algumas pessoas, né? Ou não, às vezes você economiza também porque você está cozinhando tudo, mas não é todo mundo que tem essa possibilidade. Então eu tô falando assim, a sociedade, então eu acabo achando que fica um pouco rasa essa coisa, Outubro Rosa, vamos se cuidar, e vai lá, faz uma reportagem, a importância de se... Mas como que a sociedade está estruturada? Né? Como que a gente vive? De que forma que a gente vai conseguir todo mundo ficar bem, se cuidar, sendo que os padrões de vida, os hábitos da sociedade que a gente tem não colaboram em nada, né? Eu tô falando isso porque é isso, eu fui viajar, não consegui manter, né? Ou eu não viajo, continuo aqui na minha rotina, ou se eu viajo, eu sou obrigada, né, a comer pior,
a abrir mão de algumas, né, algumas práticas, para poder, né, não tô reclamando, pelo amor de Deus, foi ótimo pra mim, foi muito importante, foi só por um período, né, não é o vídeo não é pra reclamar, eu só tô falando, gente, como que eu fui notando que é difícil achar um restaurante com comida mais natural quando a gente tá viajando, às vezes você acha um ou outro, mas a maioria das coisas são mais tranqueira pra comer, né, aí também tô falando assim, se você for olhar, né, eu fui pra Itália, né, e lá eu sou vegana, quase não tem lugar pra eu comer comida vegana, então muitas vezes eu ia nos lugares, pedia para consumir alguma coisa e não tinha nada sem queijo, por exemplo. Então eu ficava revoltada, eu falava, caramba, eu tô aqui querendo manter. Aí o que eu fazia? Eu ia no mercado, eu não conseguia manter, eu não conseguia estar junto com as mesmas pessoas ali comendo as mesmas coisas, né? Ou eu tinha que ficar me contentando, e aí comendo coisas que não tinham todos os nutrientes, né? Porque aí se você deixa de comer queijo, por exemplo, você tem que ter alguma proteína, né? Aqui no Brasil a gente come muito feijão, muito arroz, que tem proteína, mas, por exemplo, onde eu estava, massa, acaba que não tem tanta proteína, né? Então, todos esses são cuidados que no nosso dia a dia não tem como fazer, né? E aí eu peguei a lista do Ministério da Saúde, né? Já que é Outubro Rosa, tem uma notícia que eu achei lá sobre a campanha deste ano, né? De 2023, no caso, eu vou colocar na descrição aqui do vídeo. E tem a lista, por exemplo, de fatores de risco, né? Do câncer de mama. Então, eu vou falar para vocês a lista, que é obesidade, atividade física insuficiente, consumo de álcool, fazer muito raio-x, tomografia, receber radiações ionizantes, né? Não ter filhos ou engravidar após os 30, uso de contraceptivos hormonais, isso aqui é muito importante, eu vou falar daqui a pouquinho. Terapia de reposição hormonal, isso aqui também, né? A maioria das mulheres, não a maioria, mas muitas mulheres que depois da menopausa fazem essa reposição, eu já tinha ouvido várias vezes, né, que isso pode aumentar o fator de risco para câncer de mama, né? Histórico familiar e alteração genética. Então, gente, se a gente for pegar dessa lista, muitas delas, por exemplo, obesidade, atividade física, fazer muito raio-x, uso de contraceptivos, por exemplo, uso de contraceptivos hormonais. Eu mesma tive aí uma experiência na minha vida que eu tomei por muitos anos e foi porque os médicos me recomendaram, porque quando eu tive a menstruação precoce, assim, não precoce, eu tinha 10 anos quando eu menstruei, era muito cedo, e a minha menstruação nunca foi muito regular. E quando eu fui no médico, né, para reclamar, eu já tinha passado um tempo aí, eu 13 anos, 14 anos, eu ainda era aí uma pré-adolescente, uma adolescente, sei lá, mas o médico já mandou eu tomar anticoncepcional naquela época, gente, para poder regularizar os meus ovários policísticos que eu tinha. Falou que eu tinha que tomar isso, e aí eu comecei a tomar, e aí eu nunca parei, né? Aí passou alguns anos, eu virei já adulta, eu voltei no médico, ele falou, olha, eu lembro que eu fiz um teste, eu fiquei sem tomar por um tempo, continuei tendo os ovários policísticos, e o médico voltou a falar que o tratamento era eu tomar um anticoncepcional. Então eu tomei, gente, sem brincadeira, por 17 anos, né? Eu fui parar só naquela época da minha vida que eu acabei saindo do meu emprego e eu revi alguns hábitos meus e eu resolvi parar de tomar anticoncepcional porque pra mim era um hábito, eu tomava aquele mais forte, que é aquele Diane, que depois vieram várias notícias na Europa, se eu não me engano na França, alguns países lá na Europa nem recomendam, nem permitem mais tomar esse medicamento, e eu tomei essa bomba aí de hormônios durante 17 anos na minha vida. Então vai saber o impacto que isso não teve de repente nesse diagnóstico aos 32, né? Então então assim, nessa época, por que eu tô questionando? Porque, gente, quando eu tinha 14 para 15 anos, precisava um médico chegar pra mim, pra uma menina de 15 anos e pegar e falar, você tá com ovário policístico, você tem que tomar o anticoncepcional pra tratar? Gente, depois que eu fiquei adulta, eu descobri, depois quando eu parei de tomar lá quando eu já tava numa vida um pouco mais saudável e eu já tinha saído daquele meu emprego e tinha começado a cozinhar na minha própria casa, o meu ciclo tava funcionando naturalmente. E eu cheguei a ouvir de uma médica ginecologista que o ovário policístico, por exemplo, é uma das doenças que não precisa ficar tomando anticoncepcional. Você pode tratar por base de alimentação, atividade física, por outros meios, mas todo o universo que a gente vive, ele tá tão focado, né, em tomar o medicamento, vai lá, toma um comprimidinho que você sara, e a gente acaba não mudando os nossos hábitos, então acaba ficando muito mais difícil. Eu tô falando por mim, eu tô falando por todo mundo, porque não é assim, é claro que nós como pacientes, né, eu acho que a gente tem, assim, como obrigação se cuidar mais, não tem como, né, por exemplo, essa questão do álcool, da bebida alcoólica, é uma coisa que eu ainda, é um meu calcanharzinho de Aquiles de vez em quando, porque eu gosto de vez em quando de sair, tomar um pouquinho, e eu sei que seria muito melhor para o meu organismo se eu, por exemplo, cortasse 100%, né, estou tentando, estou aqui
Tem vezes que eu consigo ficar muito tempo sem tomar, de vez em quando eu fico com vontade, tomo um pouquinho socialmente, mas eu tento manipular. O açúcar pra mim foi algo que eu consegui cortar, mas de vez em quando eu ainda preciso comer algum doce, aliás, eu como doces, mas sempre com os doces da fruta, né? Então eu adoço as minhas coisas com tâmaras, né? Eu pego os doces das frutas, mas de vez em quando eu tenho vontade de comer doce também, né? Então, só que a gente vive numa sociedade em que todas as pessoas, em que tudo, ela tá toda estruturada para não colaborar para que a gente se cuide mais, até mesmo fazer exercícios físicos, atividades físicas, colocar isso na rotina. Por exemplo, a conexão com a espiritualidade, a meditação me ajuda muito também. Para mim, está tudo relacionado, né? Porque quando a gente tá bem com o nosso corpo, a gente começa a se entender melhor e para mim o meu organismo funciona muito melhor quando eu tô bem comigo mesma, quando eu tô conectada, né? E isso pra mim contribui, isso também é uma questão que não tem como provar, mas pra mim contribui 100% na prevenção de doenças, né? E fica essa então, falação, Outubro Rosa, palestras nas empresas, vamos fazer campanha, vamos correr, vamos usar a camiseta da Hering com o círculo lá, com o símbolo do Outubro Rosa, mas que no dia a dia a nossa vida continua sempre a mesma. A gente não faz mudanças. E para mudar exige muita força de vontade, exige muita disciplina, muita resiliência, né? E aí neste vídeo então eu tô querendo falar para vocês que agora que eu voltei de viagem, já faz mais ou menos uma semana, voltei a tomar o meu suco imediatamente, assim, eu voltei de viagem, no dia seguinte eu já fui na quitanda, já comprei as minhas verduras, né? Já faz uma semana que eu tô me reorganizando e eu já tô começando a ficar muito melhor, já tô começando a me sentir novamente, até emocionalmente mais estável, meu organismo já tá voltando a funcionar que nem antes, né? Eu digo assim, a parte do intestino, né? Minha pele já foi melhorando, porque nesse mês, no final, já tava começando a ter espinha, já tava começando a ficar com a pele ruim, né? Então, gente, tudo isso faz com que o nosso corpo vá se limpando, vá purificando. E aí, de repente, um episódio que poderia fazer, né, com que doenças se manifestassem, a gente acaba evitando, né? Eu acredito nisso. É claro que isso não é tudo, é claro que a gente tem que olhar para diversos outros fatores, né? Como aqui também fala, questão genética, histórico familiar. Eu tô falando da minha experiência pessoal do ponto de vista do que é possível fazer da nossa parte, né? É claro que tem coisas que não estão ao nosso alcance, mas o que está ao nosso alcance? Eu sempre gosto de olhar para isso, né? E o que está ao nosso alcance como sociedade também, né? Porque o que adianta a gente ter uma campanha de Outubro Rosa, sendo que toda a indústria farmacêutica, que toda a sociedade, né, a indústria das alimentações, dos alimentícios, ela está toda voltada para um estilo de vida que não colabora para a saúde da população. Então a gente está fazendo uma campanha que fica lá bonitinha para todo mundo ver, mas no dia a dia não estamos fazendo como sociedade, na prática, medidas que contribuem para a saúde de todo mundo, né? Se a gente for pegar, por exemplo, comunidades, né, com renda baixa, a alimentação mais barata, gente, não é uma alimentação saudável. Você vai no mercado, você vai comprar os pacotes, né, fechados de comida, são assim, coisa açúcar refinado, não é o arroz integral que é o mais barato, não é a farinha branca que é a mais barata, tudo que é mais barato, salgadinho, pacotinho de salgadinho, bolacha, tudo isso que é mais barato hoje em dia, né, a população acaba comendo mais e vai comprar uma comida orgânica para você ver o preço, uma fruta orgânica, né. É claro que tem como você ir na feira e ser mais saudável, a gente sempre pode fazer escolhas, né? Mas a sociedade não é estruturada para isso, né? Então, às vezes, a gente não tem muitas alternativas, né? Assim como eu também, quando eu tinha 32 anos e fui diagnosticada, eu confesso que eu não olhei logo de cara para isso, porque não foi esse caminho que me foi dado. O caminho mais automático eu quero fazer a cirurgia, eu quero fazer a quimioterapia, sei lá, eu quero, sabe, fazer radioterapia, eu quero fazer tudo para poder tirar essa doença do meu corpo. Mas e aí? E a nossa manutenção, né? E como que a gente faz para poder continuar saudável sempre, né? Então esse é um vídeo que eu resolvi falar sobre isso, né? Talvez eu ainda precisaria falar um pouco mais sobre as questões da espiritualidade, da meditação, mas acho que não vai dar tempo de falar aqui. Eu vou gravar um outro vídeo, inclusive, se vocês quiserem que eu fale um pouco sobre essas minhas práticas, podem colocar aqui no comentário. Eu acabei esquecendo de pedir também, se você gostar do vídeo, para dar um like, porque ajuda muito, né? Se você puder curtir o canal, porque aí eu consigo, aliás, todos nós, né, podemos ter um diálogo maior e eu fico feliz também porque ajuda o canal a crescer. Então é isso, gente. Obrigada e até o próximo vídeo.